da PR Comunicação, uma agência de comunicação aqui de São Paulo, que presta serviços de assessoria de imprensa, consultoria de comunicação e conteúdo para redes sociais para PMEs, startups e empresas de tecnologia. Estou aqui a convite do Brasil Empreendedorismo, um convite muito bacana, para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência em assessoria de imprensa e também para explicar a importância deste serviço para as startups, para empresas pequenas e médias e empresas de tecnologia ou de qualquer nicho em geral, seja você empreendedor, seja você alguém que trabalha em qualquer empresa de qualquer segmento. Não puxando a sardinha para aquilo que eu faço, mas já puxando, a assessoria de imprensa é fundamental para todo e qualquer negócio. Ela é indispensável para um plano de marketing, ela é, no meu ponto de vista, vital para se conseguir reputação, credibilidade e aderir a atributos positivos para uma marca. É claro que ela é uma das disciplinas da comunicação, a gente tem várias, como publicidade, como, enfim, qualquer outra que seja, mas a assessoria de imprensa ela é fundamental, ela tem que estar presente num plano de marketing, sem dúvida nenhuma. Antes de falar o porquê que é importante você ter uma assessoria de imprensa, eu queria contar um pouquinho da minha história, da história da PR, e depois eu entro um pouquinho especificamente em passos muito simples da importância de você ter e como extrair o melhor desempenho da assessoria que você escolher para contratar. Eu tenho 11 anos de experiência no mercado, já passei por agências pequenas, médias, grandes, de todos os segmentos e atendi clientes e marcas que provavelmente vocês aí conhecem de nome. Marcas como CVC, Buscapé, Vivenda do Camarão, Léo Madeiras, os canais Focus aqui no Brasil. E especificamente nos últimos 7 anos, desde 2009, eu tenho ampliado meu network e minha atuação no ecossistema de startups e inovação. E em 2013, em março de 2013, há 3 anos e pouco atrás, eu fundei a PR Comunicação, tendo como missão principal ajudar o ecossistema a mostrar para as empresas, mostrar para os empreendedores que a assessoria de imprensa ela é fundamental também para empresas desse porte, para empresas de pequeno porte. Ela não é um serviço que só as empresas grandes ou as multinacionais podem se valer. Ela é um serviço, a assessoria de imprensa é um serviço que pode e deve ser aplicada para empresas de qualquer porte. Mas mais do que isso, né? Quando a gente fala em assessoria de imprensa, a gente está falando em fazer com que empresas sejam citadas, mencionadas ou objeto de matérias, reportagens, notas ou qualquer conteúdo jornalístico de qualquer mídia. Ou seja, uma assessoria de imprensa faz com que empresas saiam na imprensa. Mas isso não é um trabalho automático e não é um trabalho de produto, diferente da publicidade em que você compra meia página de um jornal como anúncio e coloca ali a mensagem que você julgar necessária. A assessoria de imprensa é um trabalho de construção de relacionamento com jornalistas. Os formadores de opinião, os jornalistas, esses profissionais que são tão importantes no nosso segmento, né? Eles precisam ser convencidos, seduzidos, atraídos para falarem sobre uma marca, sobre uma tendência de mercado, sobre alguma notícia que seja relevante para o público dele. E o papel das assessorias de imprensa é justamente fazer essa ponte, fazer esse meio de campo entre as marcas e os jornalistas. Agora, uma das missões da PR, e aí é um ponto importante aqui do meu bate-papo, é fazer com que os empreendedores compreendam que a assessoria de imprensa, ela infelizmente tem uma percepção negativa de empresas ou acaba não oferecendo o resultado esperado porque a nossa atividade tem sido deturpada ao longo do tempo e vulgarizada porque infelizmente as assessorias de imprensa elas têm cada vez mais vulgarizado e simplificado as entregas de uma assessoria de imprensa, fazendo com que
A única entrega que a gente tem é a produção de um press release e o disparo desse texto para um mailing de jornalista. Infelizmente, essa vulgarização, essa simplificação do nosso trabalho, ela acaba fazendo com que, de fato, a percepção do serviço ela seja ruim, né? Porque não dá para você confundir ferramenta com estratégia, né? É claro que a gente, especialmente aqui na PR, é claro que a gente ainda não abriu mão do release. O release ele ainda é uma ferramenta importante do nosso dia a dia, é a materialização do nosso trabalho e muitas vezes é aquilo que o jornalista vai receber em termos de material oficial da tua marca. Mas ele não é a estratégia, né? Ele é uma ferramenta e uma assessoria de imprensa não pode confundir a ferramenta com estratégia. Para tentar resumir, uma assessoria de imprensa não pode trabalhar única e simplesmente produzindo textos e disparando para mail. Essa não é a função de uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa precisa convencer um jornalista de que aquela notícia é relevante para a audiência dele. Ela precisa seduzir o jornalista para que a atenção dele seja voltada para aquela marca, por o motivo que seja. E, ao mesmo tempo, ela não pode atrapalhar o trabalho do jornalista. Quando você entope a caixa de e-mails de um jornalista, você não está auxiliando, você não está assessorando a imprensa. Você está atrapalhando o dia a dia dele, né? A gente tem contato próximo com jornalistas importantes e a gente, aqui na PR, especialmente, tenta trazer jornalistas quase que todo mês aqui para bater papo com a nossa equipe. E é unânime, assim, entre eles, de que eles perdem muito tempo apagando e deletando releases que eles recebem à torto e à direito no e-mail, né? Então, aí você pode se perguntar, pô, então a minha assessoria não deve fazer release? Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que uma assessoria de imprensa ela tem como principal objetivo estabelecer relações, né? Uma assessoria de imprensa vem da disciplina de humanas, ela não vem da disciplina de exatas. E por vir de uma disciplina de humanas, você não pode ignorar o elemento humano que está no meio de campo de todo esse processo, que é o jornalista, né? Então, ele precisa ser convencido de que aquela mensagem que você quer passar, ou a tua marca, a tua novidade, o teu serviço, ele é relevante para o público que lê aquele jornal, que lê aquela revista, que assiste aquela televisão, que ouve aquele rádio, né? A partir do momento que ele não vê relevância nisso, muito provavelmente ele não vai escrever. Agora, além de não ver relevância, se o assessor de imprensa não o cativa e acha que, enchendo a caixa dele de e-mails, ele está cumprindo o papel dele, eu garanto para vocês que um jornalista ele vai ignorar sumariamente, né? Não é assim que funciona. Então, acho que a primeira missão da PR e de qualquer assessoria de imprensa é valorizar o relacionamento com o formador de opinião. Compreender que é preciso saber o contexto, né, de uma mensagem. E o que é esse contexto? É conhecer o que é importante para aquela marca, quem é o público-alvo daquela marca, entender como é que esse público-alvo consome informação e entender, depois disso tudo, quais são os veículos que vão chegar até esse público-alvo. Quando você tem uma compreensão deste contexto, você automaticamente está dando relevância para o processo. Então, quando você sabe quem é teu público-alvo, como ele consome informação e liga para um jornalista que escreve para uma mídia dessa, é claro que é mais natural o jornalista prestar atenção porque a gente já fez o estudo da audiência dele, né? Dá um exemplo básico aqui. Imagine que você tem uma startup só de produtos masculinos. Qual é o objetivo da sua assessoria de imprensa trabalhar uma aproximação ou enviar um release para um veículo que cobre o mundo feminino? Nenhum. Então, quando a gente fala em assessoria de imprensa, a gente está falando de entendimento, de compreensão. Todo relacionamento precisa de confiança, e confiança baseada em relevância, né? Você precisa ter relevância para um público-alvo e precisa ter relevância também para o jornalista que escreve para a mídia. Então, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que escrevendo um texto e disparando isso para o mailing, você não vai ter relevância.
Você não vai estabelecer relacionamento com o jornalista e, muito pelo contrário, você pode estar atrapalhando o relacionamento de uma marca com um formador de opinião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é essencial e precisa ser dito aqui também, é que, além do relacionamento que uma assessoria de imprensa precisa fazer com jornalistas, é importante que a tua assessoria de imprensa compreenda o que é a sua marca. Né? Aí eu vou bater muito na tecla do entendimento, mas agora mais somado ao atendimento. O seu atendimento em uma assessoria de imprensa, ele precisa ter experiência comprovada no teu segmento de atuação. Ele precisa conhecer o que, o que você faz. Ele precisa compreender o serviço que você presta, o produto que você vende. Ele precisa, no mínimo, ter uma certa atuação prévia no teu nicho de atuação. Porque isso vai te ajudar a chegar nos jornalistas certos. Esse é o primeiro ponto. Só que um atendimento dentro da assessoria de imprensa, ele precisa ter tempo. Ele precisa ter tempo para ser intenso dessa maneira. Se você tem uma assessoria de imprensa e percebe e você se sente mais um no meio da carteira da tua assessoria de imprensa, muito provavelmente a causa disso é que o teu atendimento está dividindo o atendimento da sua conta com mais 10, 12 marcas. Isso é um problema latente do nosso mercado. Né? Aqui na Piara a gente até resolveu isso, reduzindo o número de contas por cabeça, por atendimento. Justamente para que se tenha tempo de fazer essa compreensão mais profunda do universo de atuação e que se tenha tempo para saber quais são os objetivos de cada empresa. E, fundamentalmente, porque se a gente bate tanto na tecla do relacionamento, ninguém faz relacionamento, nenhum atendimento consegue estabelecer relacionamento com jornalistas se não tiver tempo para isso. Se ele estiver atendendo 10, 12, 15 clientes, ele vai ficar apagando incêndio o tempo todo. Então, acho que a mensagem principal desse papo exija da sua assessoria de imprensa duas coisas fundamentais. Estratégias únicas para cada divulgação, né? E estratégia não é disparo de release, acreditem nisso. Então, perguntem se ela vai optar por uma exclusiva, uma oferta de exclusiva para algum veículo, se ela sugere uma coletiva de imprensa, eu particularmente não sugiro, mas em alguns casos é relevante, se ela vai optar por um artigo de opinião, se ela vai sugerir um encontro de relacionamento com algum jornalista, eu não sei, mas peça para a sua assessoria de imprensa desenvolver uma estratégia única para cada ação de divulgação. O segundo ponto conheça a sua assessoria de imprensa profundamente para entender qual é o nível de atenção que ela vai te dar. Muita gente vende muita coisa no discurso, né? Mas visite a sua assessoria, pergunte quantas contas cada atendimento atende, saiba que tipo de carga horária você vai ter de atenção por dia, por semana, por mês, se existe algum tipo de limite de acordo com a negociação que você fez. Aqui na Piara a gente não trabalha assim, mas existem assessorias que trabalham dessa maneira. Compreenda quem é a carteira de clientes que essa assessoria já atende para saber se tem fit com o seu mercado, se tem algum tipo de fit com o que você trabalha. E especialmente observe se tem algum case já de sucesso dessa assessoria de imprensa. Né? Quais são as marcas que eles trabalham e onde essas marcas saíram. Né? Acho que um bom exercício é você selecionar 5 marcas que você admira e observar onde essas marcas saíram na imprensa e quem é a assessoria de cada uma delas. Eu acho que é um bom critério para você analisar se está no caminho certo ou não. E como última dica que eu vou deixar por aqui, eu falei que a minha palestra era rápida e é super rápida, não acredite em fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica dentro de comunicação. Não é assim que funciona. Né? As coisas em comunicação, elas tomam um certo tempo. Não existe assessoria de imprensa que possa garantir exposição na imprensa. Se garante, tem alguma coisa obscura por trás. Né? Eu asseguro isso com 11 anos de mercado, que não é possível você prometer publicação em mídia nenhuma. Se qualquer ferramenta,
qualquer agência de comunicação, qualquer assessoria te garantir exposição, desconfie. Né? Não estou dizendo que é mentira, mas desconfie. É importante você investigar. Porque a assessoria de imprensa lida com elementos que ela não controla. Né? A gente não controla a agenda do governo, a gente não controla a agenda do jornalista, a gente não controla o humor de editor, a gente não controla espaço editorial, a gente não controla quantos anúncios vai ter por página, a gente não controla o que o presidente da República vai fazer e como isso pode impactar no tamanho da cobertura de uma mídia, por exemplo. Então, se tem tantos elementos que uma assessoria de imprensa não controla, a única maneira responsável de prometer algo para o cliente é prometer esforço, é prometer estrutura, é prometer mecânica de atendimento, é prometer fórmulas de atendimento. É isso que eu aprendi com 11 anos de mercado e é assim que eu trabalho. Né? Não sou nenhum tipo de referência em empreendedorismo. Eu acho que tem empreendedores por aí que são fora da curva, mas eu tenho 11 anos convivendo com essas referências e observando e aprendendo as melhores práticas de comunicação. Especialmente eu tenho 11 anos de mercado falando com jornalistas, né, que é o principal. E a gente sabe, e aqui a equipe da PR também me passa esse feedback o tempo todo, a gente sabe o que o jornalista gosta de ouvir e o que não gosta, quais são as melhores e as piores práticas. Então, conhecimento, né, conhecimento ainda é a chave de uma excelente assessoria de imprensa. Conhecimento sobre você, que é o cliente dele, sobre a imprensa, que é o intermediário, e sobre o público final, que é o objetivo de impactar. Né? Então, é isso. Vou deixar esse meu recado. Os meus contatos também são públicos, a página da PR, prcomunicação.com.br, a fanpage da PR, facebook.com/prcomunicação. Eu também estou no Facebook. Os telefones aqui da PR, DDD 11 São Paulo, 4304-1222, e o meu e-mail, bruno@prcomunicação.com.br. PR Comunicação sem tio e cedilha. Beleza? Gente, obrigado. Se você assistiu até aqui, grande abraço. E precisando de alguma coisa do Bruno ou da PR, é só avisar. Beleza?